O nosso resumo, submetido ao segundo Congresso Internacional Movimentos Docentes, tem como título Diálogos entre Amazônia e Literatura, na obra A Caligrafia de Deus, de Márcio Souza, que tem como autoras Lorena de Fátima Castro Alves e Vívia Nascimento Fonseca, que são bolsistas do PIBIC e discentes da Universidade Federal do Pará. Para a apresentação da metodologia, nós temos uma abordagem de pesquisa de viés qualitativa com um tipo de pesquisa de revisão bibliográfica e documental com utilização da técnica de análise de conteúdo. Para a obra tema da nossa produção textual, nós temos A Caligrafia de Deus, de Márcio Souza, publicada no ano 2000, que possui 190 páginas, com o gênero ficção e que é dividida em 5 histórias. A Caligrafia de Deus é composta por 5 histórias escritas em diversos períodos, tendo Manaus como ponto de ligação. Através delas, se acompanha a decadência de uma cidade que um dia foi considerada uma das mais belas e ricas do país. Temos neste livro uma Manaus que, ao receber aqueles que fogem ao destino, tem a identidade ainda mais desintegrada. Caso da índia Isabel Pimentel, que se rebela contra o seu vilarejo e termina como prostituta cheia de pidulicalhos na Zona Franca, cuja calcinha verde-limão é seu traço distintivo. Márcio Souza toma o Amazonas como emblema ao mostrá-lo sem saída, em que as contradições só se agravam. Cenário trágico, mas embebido no humor mordaz característico do autor, que dá vazão ao riso do leitor. A nossa apresentação se divide em 2 momentos, ao qual o primeiro vai tratar da literatura enquanto fonte histórica e o segundo vai tratar sobre os impactos sociais e ambientais de grandes projetos, um olhar sobre o caso da Zona Franca de Manaus. Para um primeiro momento, nós temos a literatura e história na obra A Caligrafia de Deus. A literatura, em sua amplitude de possibilidades, ela proporciona ao público literário diversas perspectivas de escrita, produção e interpretação. Nesse sentido, a relação entre a literatura e a história, ela pode ser compreendida ao identificarmos que as obras literárias, em sua produção, elas carregam consigo influências e também marcas socio-históricas de contextos e temporalidade. De tal modo, o campo literário, ele propicia ao leitor a percepção e o contato com diferentes ambientes e tempos históricos que não seriam possíveis a este pessoalmente. Assim, os contos apresentados por Márcio Souza em sua obra trazem em suas narrativas representações próprias da sociedade e historicidade amazônica. Descrevem culturas, costumes e tradições de uma época passada, que, por meio da literatura, se tornam acessíveis ao leitor. Os relatos urbanos, eles mostram Manaus como cenário e elo entre ambos, não deixando a desejar em momento algum ao apresentar dramas e temas próprios da realidade social. Estes, influenciados pelo período ao qual eles foram escritos, mostram contextos semelhantes e também diferentes do cotidiano amazônico. Bairros, edificações, espaços naturais de lazer e convivência, muito bem descritos, que por meio da obra mostram uma Manaus de diferentes horizontes. Souza traz em sua obra memórias perdidas de uma geração que são apresentadas em perspectiva histórica, memórias de uma Manaus que já não é mais existente. Então, portanto, ao não se separarem do contexto e o tempo ao qual elas são produzidas, as obras literárias, elas se transformam também em uma fonte histórica e social de informações, que estão disponíveis ao leitor que deseja estudar, pesquisar, ou somente apreciar a leitura de uma obra. Sobre o tópico A Zona Franca de Manaus e a Caligrafia de Deus, serão tratados os assuntos referentes aos impactos econômicos e sociais causados pela construção de uma Zona Franca na região de Manaus. Segundo Martins de Souza, a crença no desenvolvimento baseado na industrialização sob o comando das grandes potências que promoveriam então a melhoria da humanidade é um tema que marca os séculos XIX e XX. Neste contexto, a Zona Franca de Manaus, sendo idealizada pela primeira vez no ano de 1951, tendo suas primeiras leis em 1957 e sendo instaurada definitivamente no ano de 1967 por meio do Decreto-Lei de
número 288, foi construída com o objetivo de alavancar a economia de Manaus e do Brasil como um todo, sendo idealizada pelos governos militares que regiram o Brasil durante os anos de 1960 a 1980. As consequências da construção de uma Zona Franca na região de Manaus foram muitas. Dentre elas, são destacadas as migrações contínuas que levaram a uma condição de inchaço social, aumento nos níveis de pobreza e desigualdade social e mudanças no cenário educacional. Segundo Araújo Apo de Moura, a urbanização acelerada, de maneira resumida, provoca dois tipos de mudança. Por um lado, gera novos hábitos de consumo, altera a procura por bens e serviços, além de propiciar ganhos tanto do lado do consumo como da produção. Por outro lado, a urbanização rápida também potencializa problemas latentes ou já existentes, sobreemprego de mão de obra, favelização da moradia, carência de serviços básicos, dentre outros. O autor Márcio Souza trabalha esses temas de maneira primorosa, sendo possível visualizar por meio de seus escritos as vivências, modos de organização, costumes e valores das regiões aos arredores de Manaus, assim como na mesma. No primeiro conto, escrito pelo autor, intitulado A Caligrafia de Deus, que também dá nome à obra, temos um conflito referente à migração e à educação, quando Isabel Pimentel sai de sua cidade no interior em busca de melhores oportunidades de educação e emprego na cidade de Manaus, mas se depara com um cenário caótico e sempre relembra a frase de sua mãe de que Deus escreve certo por linhas tortas. No entanto, a vida de Isabel Pimentel continua sendo dura e difícil na região de Manaus, principalmente em detrimento do cenário caótico e de transformação da cidade com a construção da Zona Franca e o surgimento de novas indústrias. A obra do autor é de suma importância não como instrumento único de se estudar a história de Manaus, mas como forma de compreender os modos de vivência, organização e pensamento destas comunidades, uma vez que suas linhas trazem histórias e elementos importantes da cultura manauara. Reiteramos em nossas considerações finais que nos contos trazidos à vida pelo autor Márcio Souza, em especial naquele intitulado A Caligrafia de Deus, que dá nome à obra, torna-se possível visualizar características marcantes da região amazônica, assim como elementos que constituem o itinerário de seus múltiplos sujeitos. Ao abordar sutilmente as divergências educativas, econômicas e culturais existentes entre os grupos sociais que convivem igualmente no referido território, o autor descreve uma disparidade visível nas formas de subsistência da região de Manaus e seus arredores. Dessa forma, observa-se a relevância do aprofundamento nos estudos acerca dos contos do autor como elemento importante para melhor entender a multiplicidade de pensamento dos sujeitos que habitam a cobiçada região amazônica. E aqui constam nossas referências. Agradecemos pela oportunidade e pelo momento de troca de saberes e debates.